Bom, para você que está chegando aqui agora, você está no Traz o Brilho Podcast com Lele Abdala e André Molinari, gravando esse quadro de sequência, né? Esse terceiro podcast da nossa volta e falando hoje sobre um tema que todo mundo gosta, está presente na vida de todo mundo quer melhorar, quem tem quer ser mais feliz ainda e quem não está feliz quer ser feliz. A gente vai falar hoje sobre relacionamentos na atualidade. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Gratidão, Ellen, por nos convidar, nos dar esse prazer, né, de nos comunicar com todo o seu público, com o nosso público também. Prazer é meu. Para falar de temas que são fundamentais, porque são temas do cotidiano, do dia a dia. Vamos falar agora, nesse momento, vamos abordar a questão de relacionamentos. E eu quero trazer para você clareza, já de primeiro momento, sobre a etimologia de relacionamento. Relacionar-se vem do latim relacionare, ou seja, criar novamente um laço. Vamos acessar a consciência disso. Se eu estou criando novamente um laço, é porque aquele laço já é pré-existente. E onde ele é pré-existente? Em mim. Um relacionamento tem a função ou papel energético de me reconectar comigo. Verdade. E quando eu falo de me relacionar comigo, é porque o outro sempre vai ser aspectos ou vai trazer aspectos sobre mim que eu me escondo e que eu não quero ou não escolho trabalhar em mim. E já para começar com pauladas energéticas, a gente tem que entender também que ninguém precisa te trazer nada. Você é responsável por se fazer feliz. Você é responsável por se completar. A outra pessoa pode ser uma contribuição para os seus dias que já são completos. Todas as pessoas que vão para esse espaço de relacionamento, que eu preciso achar alguém que me complete. A metade da laranja. Achar alguém que me faça feliz. Minha cara é metade. Hello? Você se faz feliz, lindo ser. Você tem que entrar nesse espaço. Não é outra pessoa. Percebe a responsabilidade que é colocada em cima de um ser. Ele me faz feliz. Tá, e se um dia ele for embora? E se um dia ele fizer a passagem pro outro lado? Que vai fazer, né, gente? Todo mundo vai fazer. O que acontece com a minha vida? Porque minha vida era ele. A minha paixão era ele. Não, a paixão pode ser, né? Mas eu falo assim, a minha vida era ele, meu tudo era ele, meu amor era ele. Tudo isso pode acontecer, gente. Mas eu acho que pode acontecer de uma maneira mais madura. A gente tem uma visão bem infantilizada sobre relacionamentos. E a gente precisa falar sobre isso para que a gente consiga amadurecer esses espaços. E a gente só amadurece esses espaços falando. Uma vez, Sim. num podcast, perguntaram assim, nossa, o André, falaram, né? O André é um homem muito inteligente e tal, de fato é mesmo. E ele deve te fazer muito feliz. Eu falei, não. Todo mundo... Falei, não, ele não me faz feliz. Grilos na mesa. Ele completa os meus dias que já são felizes. Eu jamais daria... Ele me completa porque eu já sou feliz. Eu jamais daria tal responsabilidade a ele. Sim. Jamais. Já Sim. dei. Né? Antes de ter consciência, Sim, muita responsabilidade. sim. Eu não sou feliz por causa de você. Sim. Eu não Você não me faz feliz. Você não tá me fazendo feliz. Todas as vezes que tem alguma coisa estranha aqui dentro de mim, eu percebo que tem a ver comigo, não tem a ver com ele. Lelê, percebo. Você falou uma coisa agora que, para quem já tem a consciência, para quem já se autodesenvolve, a gente entende. Mas, por exemplo, na realidade, numa grande realidade, vamos falar assim, da maioria das pessoas, elas não ainda sabem ou ainda não aprenderam a se relacionar com elas mesmas, para se relacionar com o outro. Então, você vê muito isso. Acho que isso até faz a gente falar mais disso, como você falou. Como é que eu consigo não colocar a felicidade na mão de alguém? Como é que eu consigo não criar essa expectativa no outro? Como é que eu me desfaço dessas amarras que já estão agarradas em mim para poder eu falar assim, gente, mas tá bom, eu sei que eu preciso ser feliz comigo. Como é que eu faço isso? Porque isso já está no automático na cabeça das pessoas, né? Então, a gente precisa fazer terapia, né? Todo mundo precisa fazer terapia para se conhecer. A gente não se conhece. A gente deixa o nosso conhecimento na mão de outras pessoas. E aí as pessoas chegam e vilipendiam esse espaço. As pessoas chegam e, de repente,
tiram isso de você. Ou te deixam triste, ou te deixam felizes, porque você não se conhece. Outras coisas. Outra coisa muito importante. Quando a gente não se conhece, a gente deixa isso totalmente na mão das pessoas que, na grande maioria das vezes, também não se conhece. E aí, a gente só consegue co-criar relacionamentos com base em quem a gente é. Relacionamentos são espelhos. O tempo todo, isso eu te garanto. Então, tudo que você co-criou hoje de relacionamento, que foram relacionamentos maravilhosos ou não, só falam de você. Tudo sempre fala de você. Mas para isso você precisa olhar para dentro. Não existe tá fora, tá tudo dentro. Você relacionou uma pessoa, você co-criou uma pessoa que tá te abusando, que tá te vilipendiando, que tá te traindo, fala de você. Em qual lugar, Lelê? Não sei. Não é uma resposta cientificamente, matematicamente correta. Exata, a gente precisa olhar para dentro, você precisa fazer terapia, você precisa olhar para questões. Lelê, não tenho dinheiro agora. Tem terapeutas, muitos que atendem gratuitamente, lindo céu. Você pode fazer meditação também. Você pode fazer Ho'oponopono. Você pode olhar para dentro, você pode meditar, você pode entrar num espaço de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? E se completar. E como que a gente se completa? Primeiro lugar, a gente precisa começar a se empoderar. Porque muito desse espaço tem ligação com esse lugar que a gente tem, muitas vezes, de não conhecimento e também de baixa autoestima. A grande maioria das vezes, quando a gente tem baixa autoestima, a gente cocria pessoas que vão fazer a mesma coisa com a gente. Não tem como como alguém fazer algo com você que você já não faça. Você precisa fazer primeiro. Você se desempodera e quer que o outro te empodere. Você não se dá amor e quer que o outro te dê amor. Isso não existe, lindo ser. Todas as relações primeiro começam com você. O primeiro relacionamento fundamental, primordial, é consigo mesmo. E respondendo essa pergunta que você trouxe, me veio uma coisa bem interessante aqui na mente. Como que eu faço para me conhecer, né? Ou para me preencher de algo? Primeiro você precisa conhecer o que te falta. Você precisa perceber o que te falta. Te falta afeto? Onde você não sentiu ter afeto? Numa desconexão da infância com a mãe, com o pai, né? Nossa, me isso falta bate muito. Me falta o sentimento de beleza, não me sinto belo, não me sinto atraente. Onde você foi desempoderado? Onde disseram que o seu cabelo era feio, de que você era gordo, de que você era magro? Lidar com essas questões, limpar esses engramas, nós chamamos isso de engramas. Limpar esses engramas é o que abre espaço na gente. A gente só consegue colocar coisas onde há espaço. A gente só consegue colocar pessoas, condutas e relacionamentos mais nutritivos, mais generativos, onde há espaço para eles. Eu sempre convido as pessoas que falam de relacionamento comigo, eu falo assim, você vai mudar a tua realidade, ou mudar o teu relacionamento primeiro consigo e depois co-criando um relacionamento novo e diferente do que você vem repetindo, quando você se divorciar das suas sombras. Exatamente. Enquanto você não se divorciar das tuas sombras, você vai buscar isso o tempo todo no outro. A tua luz nunca vai se enamorar de você. Porque você busca a luz no outro. Isso. Né? Falando você com vive olhar a sua energético, sombra. falando com olhar energético, pessoas tóxicas cocriam relacionamentos tóxicos. Não tem como. Ah, mas eu conheço uma mulher que é incrível, é um ser de luz e o marido dela não é. É um terror. Mentira. Se você for fazer um digging, o que é esse digging que a gente fala em Theta Healing? Cavar. Se você for dar uma cavada, você vai perceber que um fala do outro. Sempre é assim. Talvez você só não conheça. Né? Mas é sempre assim, um fala do outro. Na luz ou nas sombras, tá? Pode ser que ela não fale dele nas sombras, mas fala na luz, sabe? Sim. Um sempre fala do outro em algum lugar, porque senão não estariam juntos. Sim. Porque os iguais se atraem. Sim. Os diferentes Exato. se repelem. Os iguais se atraem. Só os iguais se atraem. Então, e muitas vezes também a gente cocria pessoas para curar questões internas nossas. Sim. Só que a gente não consegue ver. Todas as pessoas que chegarem em um momento com situações muito fortes de entrave na sua realidade, elas foram mestres e anjos na sua vida. Lembra daquele cara que te traiu? Lá em 1900 e bolinha, ou aquela mulher que te, né, sorrupiou lá atrás. O quanto você aprendeu com aquela relação? Como que você saiu depois disso? Sim. Como que você ficou mais forte? Quantas lições você teve naquilo? Como você evoluiu como ser humano? Percebe? Quanta inocência você deixou de ter?
Porque você passou a enxergar que Sim. aquilo te fazia mal naquela relação. Te feria. Então as pessoas sempre são mestres, são sempre anjos de luz, que são colocadas no nosso caminho para que a gente evolua. É sempre um espaço de evolução. Então, amores, a gente precisa ter gratidão por essas pessoas que foram desafiadoras na nossa realidade Foram também. professores. Que sem elas a gente não Sempre foram conseguiria evoluir. mestres. Exato. Sempre Sempre foram nos mestres. ensinam, né? Sempre nos ensinaram Exatamente. a viver uma próxima relação ou até a relação com nós mesmos de forma diferente. Exatamente. Né? Uma vez eu li um livro que contava uma história de amor muito bonita. E era um livro de psicografia. Não me lembro agora o nome do livro, amores. É Um Amor de Verdade. Um livro espírita. E esse livro conta que a mulher, né, era ela fazendo a psicografia. Ela conta que ela teve vários relacionamentos e um ensinou para ela tal coisa, outro ensinou tal coisa. Mas era sempre desafiador, sempre. Até que, né, quando ela foi chegando ali com 40 e poucos anos, quase 50 anos, ela conheceu uma pessoa. Que foi uma pessoa sensacional, uma pessoa que Olha. transformou a realidade dela. E ela ficou com ele durante 30 anos. Até soltar o corpo, né? Que a gente chama popularmente aqui nessa realidade de morrer. E ela conta nesse livro, nessa psicografia, que se não fosse todos os outros relacionamentos que deram, entre aspas, errado, que foram tóxicos, que fez ela aprender tanto, ela não teria sido a mulher que ela foi nesse último relacionamento. Olha que interessante. Ou seja, ela passou por essa E aí ela jornada entende que o Criador pra estava aprender. preparando ela Sim. para aquilo de bom que ia chegar. Retirando essas mazelas, retirando essas sombras com os relacionamentos que ela precisava ter para olhar para essas questões. A cura acontece quando você é capaz de ser grato a quem te feriu. É aí que o ponto de cura acontece. Exatamente. Porque você está curando a si, você está amando a si, o seu processo, o seu relacionamento interno. Então, olhar para as questões do outro, delegar para o outro, dar ao outro a autoridade, a autonomia de me fazer feliz ou infeliz, é tentar se medir pela régua do outro. Sim. E fazer esforços ali hercúleos para você caber dentro da expectativa, da projeção, dos aspectos que são esperados de você. Né? Osho tem uma frase maravilhosa que eu gosto sempre de dizer essa frase, que ele diz que o amor verdadeiro ele nasce a partir da experiência da solitude e não da solidão. Sim. Né? A solidão é a ausência do outro. Solidão é quando eu tenho um vazio, não um espaço. Eu tenho um vazio do outro. E a solitude é quando eu tenho espaço e me preencho de mim. Exato. E ao me preencher totalmente de mim, eu transbordo. E ao transbordar, as pessoas vêm beber da minha essência. Verdade. Por isso, faz aquele link com o que o Lelê trouxe pra gente, de que ninguém te completa. Você se completa e se transborda. E ao se transbordar, a vida muda, os relacionamentos mudam. Enquanto você for vaso com um buraco no meio do caminho, sempre vai haver solidão. Nunca chegará na plenitude da solitude e do preenchimento do relacionamento interno. Olha, amar a si mesmo, né? Para Fundamental, amar o próximo, fundamental. Amar a si mesmo. né? E é verdade que em um relacionamento dois se tornam um? Fala sobre Muito. isso. Existe uma coisa chamada entrelaçamentos áuricos. Isso é muito forte, amores. Entrelaçamentos áuricos. Isso acontece na grande maioria das vezes em relacionamentos. Já deve ter ouvido uma história, ou histórias, ou já aconteceu com você, de repente você não tem nenhum problema com leite. Não tem nenhuma intolerância, um exemplo. E aí você casa com uma pessoa ou namora com uma pessoa que tem algum tipo de intolerância. Dá um tempinho, você começa a sentir certas questões com leite também. É verdade. A pessoa tem uma dor recorrente, dor de cabeça, uma dor de cabeça recorrente. Dá 2 anos você começa a ter também uma dor bem parecida Parece com que a dela. pega, né? Parece um vírus, uma coisa. Entrelaçamentos áuricos. Só que isso vem para a luz e também para as sombras. Aham. E aí a gente precisa começar a se desassociar e começar a ser a gente. Tem uma frase maravilhosa que a Luiz Madeira fala, né, que eu adoro, que quando 2 pessoas se tornam uma, alguém deixou de existir. Então a gente precisa começar a ser a gente. E aí existem processos energéticos que a gente faz vibracional para que a pessoa seja ela e a outra seja ela. Nossa, isso é muito interessante. Sim. Porque, assim, eu fui casada, né? Me divorciei. E chegou um momento do meu casamento que eu passei por esse momento. Tipo, viver por 2 não dá. Uhum. Parece que tornou tudo uma coisa só.
e você perde um pouco. Acho que todas as mulheres que passaram por uma separação desse perfil, né, que eu estou falando, vão se identificar muito com isso. A gente perde a nossa identidade, a gente perde as nossas vontades, a gente fica minado. E aí a gente fica assim, gente... Tem até uma música do Cazuza que eu amo que fala isso, né? Solidão a dois, faz calor, depois faz frio. Então, assim, como é que isso bate, né? Como a gente perde esse quê da gente? Mas tem gente que deixa, viu? Tem gente que a grande... Não é todo mas mundo, né? é Mas a grande mesmo. maioria das pessoas, elas vão vivendo a vida do outro, mas o outro não tá pedindo isso. É isso. Às vezes o outro intui. Ela, o que você quer fazer? Parece O que que você quer vai viver? automaticamente. O que você quer ouvir? Com quem você quer sair? E a pessoa, ela não Não. vai tendo vontades dela, porque talvez por uma adoração, alguma coisa assim. Mas eu acho muito importante a gente intuir a outra pessoa, ter as vontades dela, os desejos dela. Outra coisa que é importante, amigos que não sejam amigos do casal. Por exemplo, nós somos casados há 11 anos. O André tem os amigos dele, né, se possível, alguns amigos dele que ele tenha contato, e eu os meus. Isso é muito importante. Muito. Porque senão fica um peso, uma responsabilidade de você tem que me fazer feliz, você tem que fazer dar risada, você tem que me fazer eu me divertir. E por aí vai. Você tem que Percebe? gostar dos meus amigos. Não, gente. Não, você não nós tem temos nada. vida separada. No sentido, Exatamente. eu tenho os meus amigos que têm a ver com a minha personalidade, com o meu Exatamente. jeito. E você não é obrigada, você é obrigada sim, né? A ser educado Sim, e ok. a respeitar, Mas ser educado. Relacionar é o meu imã, é a minha tribo. Né? Tem a Às vezes sua a pessoa energia. tem. Exato. Tem a sua frequência. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Né? É importante perceber, pessoal, de que relacionamentos... Eu vou falar de um relacionamento, vou colocar aspas até na palavra tradicional, porque eu não gosto muito dessa coisa tradicional, digamos assim. Mas em um relacionamento tradicional são dois elementos, são duas pessoas. São duas jornadas, são duas biografias, são duas frequências que se intercomunicam ou em luz e em sombra, mas se intercomunicam, por isso se conectaram, se encontraram em algum aspecto. Mas é extremamente saudável de que se respeite a individualidade e a história de cada elemento que está no relacionamento, Sim. que está ali. Né? De novo, eu volto para bater na tecla ali do para de se medir pela régua do outro. E quando as pessoas fazem esse movimento, Ellen e pessoal, na maioria das vezes, elas estão fazendo um processo de mendicância afetiva. Elas estão implorando por afeto. Então eu abro mão de mim, da minha vida, dos meus amigos, da minha história, dos meus tempo. desejos, do meu tempo, para que eu caiba no mundo dele e ele me aceite. Né? E eu receba dele. Então há Escassez de amor. Isso, há muita escassez de amor e há muitos mendigos emocionais e que acabam se jogando, se permitindo se jogar dentro de relacionamentos abusivos, tóxicos e indignos, porque elas têm medo do abandono, elas têm medo da solidão. Só que ninguém é sozinho se tem a si mesmo. Sim. Ninguém é sozinho se tem a si mesmo. Sim. O quanto você foge de você, dentro de você, e você fica se procurando no outro e delegando ele essa responsabilidade. Aliás, isso que o André trouxe, essa coisa dessa carência, essa fome de afeto, é uma das coisas que são mais excruciantes para um ser humano. Porque quando você tem fome de afeto, você aceita qualquer coisa. Qualquer coisa Quando você serve, não né? se conhece, você aceita qualquer coisa, Sim. qualquer coisa serve. E aí as pessoas vão chegar, com base nas suas sombras, e vão fazer ali do teu mundo, provavelmente um grande carnaval. Mas quando eu tô falando do carnaval, numa visão negativa sobre caos, isso, né? tá? O caos, grande não da caos. folia, Não da folia. Percebe? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante você cocriar relacionamentos não no espaço da carência. A grande maioria dos relacionamentos que são cocriados na carência tendem a dar ruim. Tá, Lelê, mas você tá me dizendo então que todos os relacionamentos que foram cocriados na carência estão fadados ao fracasso? Não. Se vocês fizerem terapia, não. Ou se vocês meditarem os dois, também não. Mas do contrário, eu tenho quase certeza, que não é uma certeza absoluta, porque não é uma ciência, que estão fadados ao fracasso. Você precisa fazer terapia. Você precisa meditar.
Ou então, você tá aí num espaço de autoempoderamento interessante, você tem questões que você estão trabalhadas ou você está trabalhando, beleza. Mas se você não trabalha suas questões internas, se você está desempoderado emocionalmente, se você tem questões de carência muito grande afetivas e vai começar a namorar com alguém, Cuidado. Você pode estar entrando num relacionamento cilada. é as Isso, receitas relacionamento para um bolo podre. Olha. Gente, quanta gente a gente não vê assim? Muitas, né? muitas. Caramba, tava namorando ou tava casado. E aí, larguei todo mundo pra trás, só fiquei no mundo dele, no mundo dela. E aí chegou um momento que não deu mais, eu vi que essa pessoa era totalmente tóxica, abusiva, não tinha nada a ver comigo. E aí eu fiquei sozinho. Sim. E aí eu fiquei comigo mesmo e eu não sei quem eu sou. Você se prestar atenção também em intensidade. A grande maioria das pessoas que dão tudo com muita intensidade, elas tendem a se cansar de você com a mesma intensidade também. Quero te ver todo dia, quero tudo todo dia, quero não sei o que lá todo dia. Calma. Calma, gente. Tem uma carência ali também, percebe isso? Sim. Que a grande maioria dessas pessoas, elas nem percebem que tem carência. Mas às vezes a pessoa é intensa e dá pra conseguir perceber a diferença disso. Existe intensidade e existe excesso de carência. Só que parece a mesma coisa, viu? Se você não conseguir ter essa clareza, parece a mesma coisa, assim. Parece... Qual é a diferença? Imensa. Uma pessoa que é carência, que tem excesso de carência, ela quer demais. Quer demais, quer demais. E deseja muito. Deseja muito. Uma pessoa que tem excesso de intensidade, ela também quer demais. Só que ela quer demais, só que também tem uma alegria intuída. Ela tem necessidade, mas não é uma necessidade que ela vai morrer. Que a outra não, é uma necessidade que ela vai morrer. Ela precisa, ela precisa, ela precisa, ela precisa, ela precisa. Ela trabalha na carência. Essa a diferenciação. Eu tenho até uma visão, além dessa visão que o Lê trouxe, sobre essa diferença energética, sobre essa carência, o excesso de carência e esse excesso de... Você falou, o excesso de carência e o excesso de... Intensidade. Sobre carência, excesso de carência. A pessoa que tem um excesso de carência, ela te entrega tudo. Ela se entrega. Ela te entrega tudo. E a pessoa que tem muita intensidade quer receber tudo de você. O fluxo é diferente. Olha. Quando você perceber alguém que está te entregando tudo, ela está na carência, ela está vibrando nesse aspecto. Ou seja, me compra, me compra, me compra. Olha, eu tô te dando de graça. Me compra, me compra, me compra, me compra. Promoção. Tô na promoção. Tô o detergente nas 2 caixas de sabão em pó. Sabe aquela coisa? Tô de graça ali no mercado. Então, aí a gente tem o espaço da carência. Agora, a pessoa que tem essa intensidade, ela quer beber de você o tempo inteiro. Então, ela quer receber de você. Ela quer receber, ela quer se conectar. Mas o intenso também não precisa ser o tempo inteiro, eu percebo. Que o intenso, vamos trazer um exemplo. Ellen quer beber de você, ela quer beber de você. Mas se você estiver ocupado, tá bom, bebe de você semana que vem. Ela te aguarda, sim. Entendeu? Ela é intensa. Ela é intensa, agora, eu sou intensa, mas não tenho esse excesso de carência. Agora, quando a pessoa tem muita carência, ela precisa beber de você, mas ela precisa beber de você a todo tempo. Eu vou morrer. É meia-noite, é 10 horas, eu quero falar e fala sem parar. Aliás, pessoas que estão nesse espaço muito grande de carência, elas tendem também a te sugar. Você fica com essa pessoa 1 hora. Sabe, mas a pessoa é ótima, tá? É uma pessoa sensacional. Mas você fica com ela 40 minutos, você sai assim, ó. Detonado. Porque ela fala muito, ela quer muito. Você fala, meu Deus do céu, calma. Respira. Uma dica importante, aliás, pra vocês. Quando estiver perto de pessoas assim, quem é a gente pra falar o que é certo e o que é errado, né, amores? Cada um escolhe ser da maneira que escolhe. Eu não tô aqui como ditador da verdade, como tem que ser, não é nesse lugar. Porém, quando você estiver percebendo que um ser está nesse lugar, não entre no julgamento. Só reconheça. Ok, ele está nesse espaço aí. Quando você perceber que essa pessoa está nesse espaço, respira diferente dela. Essa é uma dica sensacional para você não entrar na frequência dela. Porque a grande maioria dessas pessoas, elas estão respirando assim, ó. Elas estão ofegantes. Estão respirando por aparelhos. Respira diferente dela. Se ela tá em 3/8, vai para 4, para 3. Respira diferente, fica bem na presença. Porque se você não estiver na presença, quando você perceber, você vai estar na mesma energia que essa pessoa. Porque essas energias que são bem intensas, elas tendem a vir pra gente também. E outra dica, aproveitando essa dica de respiração que o Lelê trouxe sobre pessoas que drenam a sua energia dentro de relacionamento, etc e tal, foque o teu olhar neste momento respiratório na pineal, que fica aqui no centro, na testa, tá? Não conecte olho a olho, olhe para a pineal dela. Aqui você se conecta com a consciência dela.
E ela vai perceber de que você não está no mesmo fluxo, na mesma vibração. E aquilo começa a trabalhar energeticamente e a desconectar. Nossa, então é no sexto... Isso, no terceiro olho aqui, terceiro né? olho, Conhecido como sexto terceiro sentido, olho, né? no sexto sentido, que é a nossa glândula pineal, que é o nosso grande olho de Horus, né? É o olho de percepção 360 graus que nós temos para ler campo energético. Uma frase sensacional também que você pode usar com uma pessoa que está nessa fome de afeto, aí, esse excesso de carência, que provavelmente pode ser que ela vá embora em pouco tempo, quando você pede calma para essa pessoa. Isso daí é um gatilho para ela, viu? Tipo, É só dizer calma, sem julgamento. Porque tem um calma que tem julgamento. Aí quando você fala calma, tem um julgamento, significa que você está muito afobado. Agora se você fala com amorosidade, calma. É um calma só de tipo assim, ó, eu tenho o meu tempo e você tem o seu. Vamos tentar ajustar isso, os dois? É só esse lugar. Tentar não entrar no julgamento. Se você pedir calma para essa pessoa e ela estiver nesse espaço dessa fome, de carência, essa coisa doida aí, essa pessoa ela vai virar um bicho. Vai. Você tá me pedindo calma? Tá me pedindo calma por quê? E vai começar, vai ficar doida. Tô aqui com um problema, querendo resolver, falar com você e você tá me pedindo calma. Porque ela quer pra ontem, né? E as pessoas que não estiverem nesse lugar, tá tudo bem, ela vai esperar amanhã. Porque ela sabe que a vida, gente, ela, né? É esse espaço e ela tá aí. Verdade. E qual a dica pra ter um relacionamento saudável pra gente fechar? Que deve estar todo mundo 10 doido pra itens, tô saber. Dicas poderosas, Vamos lá, gente. dicas poderosas. Então vem com a gente e pega esse brilho conosco aqui. Isso, pega o brilho. né? Dicas para que você perceba qual a frequência do teu relacionamento. As coisas que acontecem dentro do teu relacionamento expandem ou te ferem? E se te ferem, por que elas te ferem? Onde está a raiz ou a semente dessa ferida? Tá na relação com o pai, tá na relação com a mãe, tá em um relacionamento Com os dois. com os dois, às vezes. Com o irmão. Com o irmão, com família, ou você nem consegue entender de onde vem isso. Busca terapia. Do ancestral, de repente. Dos ancestrais. É muito comum repetirmos padrões de relacionamentos vindos dos nossos ancestrais. Por isso, a ferramenta, por exemplo, de constelação familiar, que é fenomenal Maravilhoso. para trabalhar esses aspectos de relacionamentos. Vocês né? fazem constelação Somos familiar? consteladores, fazemos. Olha, gente. Theta Healing, para limpar alguns downloads e implantes que foram colocados ali em alguma existência, em alguma realidade, e colocar novos downloads de amor próprio, de amor do Criador e assim por diante. Então, busque terapia antes de tomar qualquer atitude. Outra coisa, que a última dica que eu vou deixar é assim: esteja sempre atento ou atenta aos sinais. Todo relacionamento que é abusivo ou chamado de tóxico, nós não gostamos de usar muito essa palavra, mas a gente fala de abusivo ou indigno, né? Também a gente usa bastante a palavra um relacionamento indigno, onde não há uma dignidade entre os seres, né? Ele sempre vai te trazer sinais. E ao primeiro sinal, corra. Essa dica, isso que É o André difícil, trouxe, né? É. Porque eu tava vendo esses dias que com a Ana Beatriz, com aquela psicóloga maravilhosa que eu amo demais, as exposições que ela traz para o ser humano, que ela estava falando exatamente isso. Muitas vezes o abusivo, eles não têm essa noção que está sendo abusivo. É uma coisa muito natural. Mas né? como a gente está falando de uma coisa perceber. energética, de um olhar mais... tá tudo dentro. Se uma pessoa Holístico. cocriou um relacionamento abusivo, ela cocriou isso. Nada nos acontece. Tudo a gente cocria. O que é cocriação? Eu crio em consonância com o universo. Eu atraí aquilo para mim por alguma questão minha. Esse é o nosso olhar energético, né? Talvez o olhar dela seja um pouco diferente, porque vai olhar um pouco pro vitimismo. Por exemplo, tem um abusador e eu sou a vítima. A gente não acredita nisso. Nosso olhar. Nosso olhar é mais energético. Não, eu acho que ela A quis gente dizer assim, o acredita- narcisista, ele não sabe Ela é que ele é psicóloga. narcisista. Mas ela ela acredita é. nisso, né? Coisa que tem uma vítima e Tipo, tem uma pessoa que tá ali fazendo que ele não maldade, sabe. Né? Entre aspas. Aham. A gente não. A gente acredita que tudo é cocriação. Tudo você que cocriou. Cocriou uma Olha. pessoa que tá te abusando? Fala de você. Você já se abusa Do primeiro seu e Ou também seja, tem o outras questões. o seu consciente ou o seu inconsciente tá ali trabalhando naquilo. A sua energia, a sua frequência vibracional. Sim. O universo não entende fala nem inconsciente, ele entende frequência vibracional. Tem ou às vezes também existe uma coisa chamada sistema de sequência Interessante. trifásico. O que é isso? Você passou por uma situação há um tempo na sua vida e aí aquilo foi tão traumático para você
que você não conseguiu entender o porquê que você passou por aquilo. E aquilo fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Até que você entenda. Isso significa que o universo é um grande FDP? Não. Ele só quer que você passe de fase. Tem coisas que você precisa entender que você não está conseguindo ter clareza. É mais esse lugar. A minha dica amorosa para se ter um bom relacionamento é, como eu sempre falo, gente, olhar para dentro. E se perguntar, por que que eu quero um relacionamento? Eu de fato escolho um relacionamento? E por quê? Esse relacionamento precisa acontecer para te completar? Se a resposta for sim, não ache esse relacionamento, não vá atrás. Porque você primeiro precisa se completar. Como a gente já disse aqui, né, em épocas de outrora. Olha. Então você se completa primeiro, depois você cocria isso. Minha dica é sempre medite antes, faça terapias, para que você consiga, gente, cocriar relacionamentos que sejam nutritivos, orgásticos para o seu ser. Essa é a minha dica. Maravilhosos! Encerrando por aqui, a gente vai finalizar com o que a gente falou ontem, quando a gente estava conversando, né? Sobre esse pod maravilhoso, incrível, sobre relacionamentos. O relacionamento... Uma frase do Lelê, quero registrar aqui, que é: o relacionamento que você atrai chega com base no que você é. Né? A gente trouxe isso hoje demais. E, possivelmente, o nosso tema do podcast, que vai ser a frase do André. O que você entendeu sobre relacionamento que não é? Que não é. Então, acho que são dicas de reflexões que fica com a gente, baseada nesse pod maravilhoso, Gratidão. incrível, inesquecível, especial com vocês, meninos. Obrigada Gratidão, demais. linda. Gente, segue Sempre um lá. prazer, meus amores. Lele Abdala, André Molinari, _real, Ellen.Fernandes aqui no Traz o Brilho Podcast.